Você acha que é possível um hacker de apenas 16 anos dar um prejuízo milionário para empresas gigantescas, cujo valor de mercado passa dos bilhões de reais? E se eu te falasse que esse mesmo hacker não passou em uma prova de computação na sua escola? A história que eu vou te contar hoje parece que foi retirada de um filme de hackers ou mesmo de um game, mas acredite, ela foi real e virou notícia no Reino Unido e em boa parte da Europa. Eu sou Uriel Martínez. E você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. No vídeo de hoje você vai entender como a nossa sociedade está cada vez mais dependente do mundo digital e como a parte virtual passou a afetar muito o que acontece na realidade. Além disso, você vai ver como pessoas diferentes, com dons parecidos, podem estar em lados totalmente opostos. Tudo começou no ano de 2013. Com apenas 16 anos de idade, o britânico Daniel Kelly vivia na cidade de Llanelly, no sul do país de Gales. Aparentemente, ele era uma pessoa comum, ia à escola, o colégio Sir Gore, todos os dias e sempre gostou muito de computadores. Na escola em que estudou, havia cursos de computação avançados. Justamente por gostar dessa área, ele decidiu então que seria muito interessante fazer as provas do curso e assim garantir o nível 3 do curso, que é considerado o mais avançado de todos. Bem, entretanto, para a sua grande surpresa, ele não foi bem nos testes. Suas notas não foram suficientes para ele conseguir o nível 3. Um fato que vale muito a pena destacar é que as suas notas escolares não eram boas. De acordo com a própria instituição, o seu desempenho em várias áreas de conhecimento ficavam bem abaixo da média dos demais alunos. Seria então Kelly uma pessoa sem nenhum tipo de conhecimento avançado, já que ele não se saía bem em matérias comuns e nem conseguiu passar no curso de computação que ele tanto queria? O jovem acreditava que esse não era o caso. Ele, inclusive, por várias vezes, considerava as pessoas burras e que simplesmente não tinham a noção que ele possuía em computação. Mesmo assim, ele pediu para que tivesse uma nova chance de fazer o teste e chegou até a questionar o método de avaliação. Nada disso surtiu efeito na escola. A decisão foi mantida. Então, na cabeça jovem dele, restou uma única saída para provar que ele sabia sim de computação e que ele era melhor que todos aqueles que passaram no curso. O caminho da vingança foi escolhido. Como você verá a seguir, os primeiros ataques iniciados em 2013 começaram por vingança ao colégio. Porém, com o passar do tempo, houve uma escalada quase inimaginável da vida de Daniel. Kelly começou atacando a sua escola. Em setembro de 2013 e em abril de 2014, o hacker atacou o site de sua escola pelo menos 40 vezes. Obviamente, o caos se instalou na instituição e diversos alunos e professores foram prejudicados. O detalhe é que as datas escolhidas foram próximas a testes e trabalhos finais. Só que é aí que os problemas começaram a se tornar maiores. Ao fazer os ataques contra sua escola, Daniel Kelly também estava prejudicando outras instituições que compartilhavam a mesma rede. Entre esses lugares afetados estavam outras escolas, universidades e até mesmo hospitais. Ou seja, pessoas correram risco de saúde devido à vingança de Kelly. Somente esses ataques causaram um prejuízo estimado em mais ou menos $500 mil. E demoraram dias para com que tudo fosse normalizado, já que após o sistema voltar, ele ficava sobrecarregado pela alta quantidade de pessoas que precisavam utilizá-lo. O prejuízo foi pago pelo país de Gales, já que a rede era de sua responsabilidade. Apesar disso, o hacker conseguiu sair ileso. Ao ver que seus ataques surtiram efeito e nada demais aconteceu, Kelly começou a vislumbrar algo bem maior lá na frente. O objetivo agora já não era mais atacar a rede da escola.
Quem estava na mira agora era a Rogers Communications, uma empresa canadense. Mas para obter os segredos da companhia do Canadá, ele teve a ajuda de outras pessoas. Um grupo de hackers chamado Tin Hands se aproximou de Kelly e juntos eles combinaram em roubar os dados da Rogers Communications. Os hackers conseguiram ter acesso quase que por completo dos sistemas da empresa. Foram roubados dados de clientes, contratos, informações financeiras e, entre elas, cartões de crédito e números de contas. Eles então chantagearam a companhia e exigiram que uma quantia de bitcoins fosse transferida. Se estima que esse ataque tenha gerado um prejuízo de até $580 mil. Os dois próximos alvos foram as empresas RC Hobbies e a FTR. E foi por causa da sua ação na FTR que Daniel começou a se complicar já em 2015. Ao invadir o sistema da empresa, ele passou a ameaçar o vice-presidente da companhia. Na primeira vez, o hacker exigiu o pagamento de 5,2 bitcoins para que os dados não fossem vazados e disse que ainda ajudaria a empresa ao mostrar as suas vulnerabilidades para que eles pudessem corrigi-las. O vice-presidente aceitou. Porém, passado um pouco tempo, houve mais uma ameaça. O novo preço foi elevado a 10,5 bitcoins. Mais uma vez, sem ter muito o que fazer, o executivo acabou aceitando a exigência. O problema é que as chantagens de Kelly não paravam. Em um novo contato, ele pediu que fosse, dessa vez, repassados a ele 25 bitcoins. Só que dessa vez, cansado de ser explorado pelo hacker, o vice-presidente da FTR decidiu não atender às exigências e denunciou ele à polícia. Irritado com o que o executivo fez, Keller mandou a foto do filho da vítima e o ameaçou em um e-mail. Novamente, o vice-presidente foi até a polícia e fez uma outra denúncia contra o hacker, que agora via que um cerco começava a se formar à sua volta. Em 2015, Kelly sofreu o seu primeiro revés. Após uma investigação da Unidade de Crimes Cibernéticos do país de Gales, o hacker foi preso e teve todos os seus equipamentos confiscados. Isso tudo aconteceu no dia 2 de julho. Mas logo ele ficou em liberdade condicional e voltou a ameaçar a FTR em outubro do mesmo ano. A empresa novamente denunciou o hacker. E se, por um lado, a polícia estava de olho em Kelly, este, por sua vez, não parava. Queria mais dinheiro, só que desta vez ele teria que ir mais longe. Para isso, acabou fazendo parte de um grupo de 10 hackers que iria atacar uma gigante. O próximo alvo dele foi a TalkTalk. O TalkTalk Telecom Group foi fundado em fevereiro de 2003. A empresa de telecomunicações possui a sede em Londres. Em 2018, sua receita foi avaliada em aproximadamente 1,6 bilhões de libras. Isso equivale a mais ou menos 7,7 bilhões de reais. Ou seja, estamos falando de uma empresa gigantesca em seu país. De alguma forma, os hackers conseguiram roubar dados preciosos da TalkTalk. O ataque foi tão pesado que o site da companhia acabou saindo do ar. O problema é que os donos da companhia não aceitaram a chantagem dos hackers e decidiram não pagar um centavo sequer aos cybercriminosos. O prejuízo causado pelos hackers chegou à impressionante cifra de 98 milhões de dólares. Em novembro, Kelly voltou a ser preso pela polícia em sua casa. Dessa vez, não haveria mais a possibilidade de se ter a liberdade condicional. Por fim, Daniel Kelly acabou confessando que cometeu um total de 11 crimes diferentes. Somente agora, em junho de 2019, é que ele finalmente foi julgado e sentenciado a ter que cumprir 4 anos de prisão. É interessante dizer que esse não é o único caso envolvendo hackers jovens e grandes quantias de dinheiro. Na Argentina, por exemplo, existe um rapaz chamado Santiago Lopes, que se tornou o mais jovem hacker a se tornar milionário de forma legal.
Com apenas 19 anos, ele já tem uma boa quantia em dinheiro. O seu trabalho é encontrar falhas em sistemas. Ao todo, ele já encontrou mais de 1.600 bugs em sites de grandes companhias como a General Motors, Nintendo e até os poderosos Facebook, Google e Apple. Para cada descoberta, ele recebe um valor, dependendo da importância da brecha que ele conseguiu desvendar. Em uma entrevista, ele chegou a contar que até o governo americano já o consultou a respeito de um problema. Ele se tornou uma pessoa visada ao fazer parte de um grupo de hackers, cujo princípio é tornar a internet mais segura. A organização é chamada de HackerOne e tem milhares de pessoas espalhadas ao redor do mundo. Por causa disso, várias empresas investem dinheiro e recompensam as pessoas que contribuem com o HackerOne. Como você pode ver, as histórias de Daniel e de Santiago são bem diferentes. Porém, elas têm em comum duas pessoas que possuem um grande talento na área da computação e que, de alguma forma, mudaram o mundo à sua volta. Agora nos resta saber quais serão os próximos capítulos. Bom, o vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Eu deixo aquele abraço super apertado e bem forte para todos vocês.